Irmãos, eu estava falando para ele que esse texto é um dos textos mais difíceis que tem no livro de Atos. Eu disse, pastor, você colocou logo para mim esse texto. Aí ele falou, eu confio, amém, então vamos. Mas eu amei a estratégia de Lázaro no domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Alguém lembra o que Lázaro fez? Lázaro pediu à igreja que se alguém achava que ele estava nervoso, fizesse o quê? Dissesse? Como? Amém. Alguém acha que eu estou nervoso? Maravilhosa essa estratégia de Lázaro. Meus irmãos, não sei quantos aqui estavam domingo, tanto no culto da manhã ou no culto à noite, mas Lázaro trouxe uma mensagem muito confrontadora e abençoadora para as nossas vidas. E ajudou a pavimentar o caminho para a gente continuar na jornada hoje. Mas eu quero fazer um breve recorte do que a gente já viu até aqui. Em Atos 1, nós vemos uma ordem clara de Jesus para que o povo ficasse em Jerusalém e que ali eles receberiam o poder de Deus e seriam testemunhas de Jesus tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2, temos o dia de Pentecostes, onde temos o derramamento do Espírito Santo, todas as pessoas ali são cheias do Espírito Santo, e vimos aquela pregação de Pedro que quase 3.000 pessoas são convertidas naquele momento, após ouvir a mensagem sobre Jesus. Vimos também que naquele momento eles recebem o Espírito Santo, são capacitados por Deus. Em Atos 3, vemos que Pedro e João estão passando pela porta do templo, oram por um aleijado, ele é curado, e as pessoas querem atribuir o poder da cura a Pedro, e Pedro, como sempre, muito rápido em dar uma resposta, uma reação. Ele dá uma resposta dizendo, opa, por que vocês, israelitas, se surpreendem com isto? Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar, por nosso próprio poder ou piedade. Pedro se aproveita daquele momento para pregar a Jesus. O que poderia trazer glória para Pedro, para João, ele diz, não, agora não é minha, a glória é de Jesus. Nós vamos caminhando no texto e nós vamos vendo que a igreja vai crescendo, o movimento de pregação do Evangelho vai sendo disseminado ali em Jerusalém. E aí nós vemos que se faz necessário que se tenham homens e mulheres para ajudar agora os apóstolos no serviço na igreja, no serviço administrativo. E então, nós já vimos que são instituídos homens para serem auxiliares, mas que eles não se detêm a serem auxiliares, assistentes, analistas, supervisores. Eles vão além. Eles entendem que precisam ser mensageiros do Evangelho. E a gente vê que são feitas injustas acusações a Pedro, a João, eles são presos, mas não negam o Evangelho, continuam pregando a Jesus com toda a coragem que Jesus mandou que eles tivessem, eles continuam pregando. E a gente vê um texto muito lindo que eles dizem que saíram da prisão alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha que mensagem linda. Saíram alegres porque se consideravam dignos de serem humilhados por serem servos de Jesus. À medida que a igreja crescia, nós vimos que os homens que foram instituídos para auxiliarem os apóstolos foram até o custo que custar, como é o caso de Estevão, e não negou a Jesus. Pela insistência de continuarem proclamando o nome de Jesus, no entanto, apenas em Jerusalém, a igreja passou a ser perseguida. A gente viu isso aqui semana passada com Lázaro. E Deus permitia que viesse a perseguição para a igreja, para que a igreja pudesse expandir, sair do terreno. E cumprir o que estava escrito lá em Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas a igreja tinha ficado testemunhando apenas em Jerusalém. Atos 8, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje, mostra que Jerusalém não é mais o centro da ação de Deus. Não é mais só ali onde muitos achavam que Deus deveria ser adorado. Não, vai além. O santo templo do Senhor não é mais algo feito por mãos humanas, mas sim é a igreja reunida, não essas paredes, mas o corpo reunido, que é a morada de Deus pelo Espírito. Uma coisa que certamente
vemos aqui é que quanto mais o mundo se opunha à igreja, mais o Senhor perseverava, mais o evangelho crescia. O Senhor usava para progresso circunstâncias que eram contrárias. Como cristão judeu, Filipe, que a gente viu semana passada na mensagem de Lázaro, ele podia usar toda a lógica judaica para dizer assim: o único lugar que eu não vou pregar é em Samaria. Mas Filipe decide ir contra isso e vai pregar em Samaria, vindo a perseguição. Tertuliano tem uma frase atribuída a ele que diz assim: o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Essa frase ela é dita muitos anos após o contexto de Atos 8, mas em um contexto muito semelhante à perseguição. E nos mostra que quanto mais a igreja era perseguida, mais o evangelho era proclamado, pois eles saíam da zona de conforto que muitas vezes nós também nos encontramos. Queria ler com vocês Atos 8, a partir do verso 4. Nosso texto mesmo inicia no verso 9, mas para que a gente possa se ambientar, queria iniciar a partir do verso 4. E esse é o nosso plano de fundo para essa mensagem. Diz o seguinte: aqueles que haviam sido dispersos iam a todos os lugares para pregar a palavra. Filipe fora para uma cidade de Samaria e estava anunciando o Messias a eles. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele estava dizendo. Os espíritos imundos saíam de muitos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Porém, havia um homem chamado Simão, que morava havia algum tempo naquela cidade e praticava magia. Ele maravilhava todo o povo de Samaria, declarando-se alguém muito importante. Todo o povo, das pessoas mais simples às mais importantes, prestavam atenção nele e exclamavam: este homem é aquele chamado o grande poder de Deus. Eles estavam sob sua magia por algum tempo, pois se espantavam com o que ele era capaz de realizar. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando ambos chegaram, eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois até então o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo, disse ele. Você e sua prata pertencem ao inferno, retrucou Pedro. Você realmente pensa que é capaz de comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério da palavra. Seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe o plano que você cultivou em seu coração. Posso ver que você ainda está preso num veneno amargo e nas cadeias da injustiça. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Após Pedro e João testemunhar e proclamar a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém, anunciando as boas novas em muitos povoados samaritanos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje pela manhã, para pregar a Tua palavra e para sermos confrontados por ela também, Senhor. Que essa palavra ela venha fazer morar nos nossos corações, venha causar divisão, sim, de nós, para que venhamos entender quem é o Senhor e como nos relacionar de fato com o Senhor. Mas também venha nos provocar a sermos testemunhas Suas, aonde quer que possamos andar, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Se você trabalha em empresa, assim como eu, é possível que você já tenha passado por um processo chamado onboard. Já ouviram falar? É um nome bonito para integração. As empresas hoje em dia, já tem algum tempo, elas têm adotado essa medida para poder integrar os novos colaboradores. Como funciona? No momento você vai reunir todos, você vai capacitar essas pessoas sobre a visão, a missão, os
valores, o propósito da empresa, sobre os departamentos. Às vezes até lembrancinha a gente ganha, alguns mimos, é bom. E a intenção é que dali você saia capacitado e pronto para cumprir a missão da empresa. De forma muito semelhante, nós fazemos aqui na igreja. Nós temos, se você é novo convertido, se você está chegando na igreja, vindo de outra igreja, você deve ter visto aqui na agenda da semana que nós temos o curso Fundamentos da Fé. Você entra na igreja, passa pelos Fundamentos da Fé, você vai aprender sobre a Palavra de Deus, sobre como se relacionar com Jesus, com a pessoa do Espírito Santo, o que é a igreja, o que é a missão de Deus. Você, após isso, você vai passar pelo momento do conhecendo a minha igreja, para entender melhor a Igreja Batista Zona Sul. Você vai passar por um pequeno processo de capacitação para servir na missão. Deu para entender? Amém? Mas pensa comigo. Imagina agora que você passou por tudo isso. Você foi contratado pela empresa e na hora que encerra a integração, seu chefe diz, pronto, Bruno, Marcelo, você está pronto, vá para a missão. Aí você diz, não. Integração é bom demais. Na integração tem lanchinho, na integração tem presente, na integração estou só sentado ouvindo. Deixa eu ficar mais na integração. O que você acha que aconteceria com você? Rua? Demitido. Você estaria fugindo da missão. Muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Filipe e a igreja de Jerusalém, algo semelhante aconteceu ali. A igreja foi capacitada, recebeu o Espírito Santo, a igreja foi preparada pelos apóstolos, mas decidiram, por um instante, ficar na integração, ficar ali, não ir a missão à frente. Se você é de uma geração parecida com a minha, ou da minha geração, que tudo tem que ser mini, fast, curto, rapidinho, talvez você já tenha, ou talvez você tenha sido impactado aí pelo bombardeamento de informações que temos hoje, tenha sido beliscado pelo mosquito da imperatividade e tenha já pensado assim, meu Deus, Pastor Marcelo, 15 mensagens é demais. Estamos há 3 meses e meio no livro de Atos. Já deu, pastor, de Atos? É muito. Pastor, 4 mensagens está bom demais. Cabe dentro de um mês ali, ó, dá até para organizar. A gente quer tudo para ontem, né? Tudo muito rápido, tudo muito... Mas eu queria fazer uma pergunta ao coração de vocês, que eu fui muito confrontado quando preparava essa mensagem. São quase 3 meses e meio, são 14 semanas, mas a pergunta que nos fica, nós já proclamamos? Nós já falamos de Jesus para alguém, tivemos a coragem para falar, já colocamos em prática o que já ouvimos aqui? Temos passado, talvez, por 14 semanas, digamos assim, de integração. Em que somos chamados a falar de Jesus lá fora dessas 4 paredes. Talvez nós estejamos, talvez alguns, cansados de ouvir sobre Atos. E só estamos no capítulo 8. Faltam mais 20. Mas somos provocados pelo Espírito Santo a sermos testemunhas. Não precisa me responder se você já proclamou. Mas é preciso que você responda ao seu coração. Nosso texto, somos apresentados a 3 situações que são extremamente presentes na nossa realidade atual. A primeira lição que podemos tirar dele é que o evangelho ele não pode ser privatizado. Verso 4 diz assim, aqueles que haviam sido dispersos iam a todos os lugares para pregar a palavra. Filipe fora para uma cidade de Samaria e estava anunciando o Messias a eles. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele estava dizendo. Os espíritos imundos saíam de muitos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Jesus tinha deixado uma ordem clara para os discípulos, que fossem testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas talvez eles tenham julgado que privatizar a fé só ali entre os judeus fosse o suficiente. Deus permite a perseguição e, por consequência, o evangelho chega a Samaria.
por intermédio de Filipe. Irmãos, em nosso tempo, sem perceber, nós temos sido provocados pelo mundo e temos, muitas vezes, caído em muitas das suas armadilhas. Nós não podemos ser bobos com tudo que tem acontecido ao nosso redor, de toda a ação maligna e sorrateira que chega até nós, mas muitas vezes estamos sendo direcionados pelo nosso próprio inimigo a entrarmos com ódio e com muito ódio em lugares onde deveríamos estar proclamando a palavra de Deus. E eu não falo que proclamar a palavra de Deus é como muitos que falam aí fora sobre a teologia da prosperidade, de um Jesus onde o seu evangelho só tem flores, bonança. Eu acredito que se você já foi alcançado por Jesus, você já passou por dores, amém? Já passou por dificuldades? Continua passando? E vai continuar passando? Amém, né? Amém. Amém fraquinho. Eu não queria não, mas tem que seguir. Eu falo do evangelho que diz que aquele que quiser vir após Jesus, tome a sua cruz e o siga. E enquanto segue, proclame a esperança que é Jesus. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Temos sido tão instigados pela cultura lá fora a sermos enfurecidos e debatedores de várias causas morais, que sim são importantes, que sim, em muitas delas nós precisamos nos posicionar, sim, mas muitas vezes somos tangidos numa batalha na qual Deus não é glorificado. Somos tangidos, direcionados a entrar na batalha na qual nós que somos glorificados, ou queremos ser sem perceber, pela nossa oratória, pela nossa réplica, retórica, pela nossa argumentação, porque no fim das contas, quem vence é quem sai por cima, então a gente quer sair por cima. Na semana passada, começaram as Olimpíadas. E eu sei que na cabeça de alguns, para eu falar isso, já veio alguma imagem das aberturas. Talvez você seja um pouquinho parecido comigo e tenha ficado, no mínimo, chateado com o que aconteceu ali. Mas eu acredito que não, porque eu sei que vocês são mais crentes do que eu, vocês têm mais maturidade na fé do que eu, e vocês dobraram os seus joelhos e oraram por aquelas pessoas, amém? Amém. Não, irmãos, decepcionado agora com vocês, né? Esperava mais. Eu tenho certeza que vocês oraram e fizeram assim: Senhor, perdoa, não sabem o que fazem. Não foi? Não. Não estou dizendo, irmão, que temos que ser isentos. Mas precisamos entender o nosso contexto, entender que muitas vezes somos levados a batalhas nas quais Deus não é glorificado, e sim nós. Talvez você pudesse ter orado assim: Senhor, alcança aquele coração. O que ele está fazendo hoje é para zombar da tua imagem, mas que o Senhor transforme aquela vida, que o Senhor leve alguém ali para falar da mensagem do Evangelho para ela e transforme aquele coração. E também me dê estratégia para falar com as outras pessoas. Foi assim? Não, né? Nosso coração não faz isso muitas vezes. Nós somos levados a, como o antigo Pedro, cortar logo a orelha, né? Não, falar assim. Mas domingo passado, 2 dias após a abertura das Olimpíadas, teve uma cena que para mim foi mais incrível ainda, que me marcou muito, talvez para muitos aqui. Após a judoca brasileira Larissa Pimenta vencer a luta na disputa pelo bronze contra a italiana Odete, ao ser confirmada como vitoriosa, Larissa disse na entrevista que estava desnorteada. Tinha feito tanto esforço físico que não estava entendendo nada que estava acontecendo ali. Ela estava sem compreender, não tinha força nem para se levantar. E então, a lutadora perdedora, a Odete, a qual foi apresentada a Jesus por Larissa, em uma conversa informal, não foi em um púlpito, foi no dia a dia, vai até Larissa e diz para ela assim: levanta, você tem que dar a glória para Ele. Meus irmãos, eu me emociono de ouvir, de ver naquele momento. Eu assisti aquela luta. De ver aquele momento que a perdedora vai até ela e diz assim: levanta, porque a glória é dele.
Levanta porque você me falou de Jesus e você me disse que ia dar a glória para Ele. Olha o quão impactante é a mensagem do Evangelho. Nós vimos semana passada aqui com Lázaro que a missão de pregar o Evangelho é de quem? Dos pastores, amém? Dos líderes, amém? De quem? Toda a igreja. Se você está há um tempo já na igreja, é possível que você já tenha ouvido essa frase. Missão se faz de 3 formas. Qual a primeira? Orando, indo e... Tão fraco. Missão se faz de 3 formas. Indo, orando e contribuindo. Mas para muitos se resume, eu vou ofertar financeiramente para que alguém vá no meu lugar. Nossa igreja ela apoia vários projetos missionários, locais e fora daqui, até em outros países. Talvez você veja um momento de dízimos e ofertas como assim, eu vou abençoar essa obra para que o pastor Jorge Wanderson pregue o evangelho lá na Romênia. Amém, meu irmão. Se você não consegue chegar até a Romênia com seus 2 pés, abençoe sim, financeiramente, a obra lá, ore pela obra. Mas que você possa entender que o ministério da pregação do evangelho não se resume aos outros países. Na verdade, o chamado de Jesus é para todos nós. Todos nós somos igreja, todos. Tem algo que me perturba muito quando eu ouço. É quando alguém chega para mim e diz assim, as crianças são a igreja do amanhã. Os adolescentes são a igreja do amanhã. Os jovens são a igreja do amanhã. Os anciãos foram a igreja da última geração. A pergunta, quem é a igreja de hoje? Está errado, irmãos. Eu fui recebido aqui hoje pela manhã, quando cheguei na igreja, por Miguel. Talvez vocês vejam ele aí, servindo na coordenação do culto, com alegria no coração. Bom dia, tudo bom? O senhor vai passar? Ô, Miguel, tudo bom? E Miguel, desde cedo, possivelmente porque seus pais têm ensinado, entendeu que precisa servir a Jesus. A criança, ela é a igreja do hoje, para as crianças de hoje. Quem vai falar de Jesus para os amiguinhos, na escola, no condomínio, em casa, aonde for brincar, são as crianças de hoje. Não dá para esperar crescer. Quando eles forem adultos, aí é que eles vão aprender a se relacionar com Jesus, para aprender a falar de Jesus. Não, irmãos. Está errado. O adolescente, ele é o adolescente da igreja de hoje, que enfrenta os dilemas da igreja de hoje. Os dilemas da geração de adolescentes de hoje é muito diferente da minha geração. Eles precisam ter uma resposta para hoje. Eu louvo a Deus porque eu conhecia Jesus na minha adolescência. E fui cuidado por um casal muito especial que, aprove a Deus que hoje eles estivessem aqui também se congregando conosco. Mas que saíam de longe, moravam longe, e vinham até Nova Parnamirim para cuidar da gente. E pasmem, talvez vocês não acreditem, mas adolescente, ele é capaz, irmãos, de orar, sabia? Vocês sabiam disso? De ler a palavra também. Vocês sabiam? Não é só química e física não, que eles aprendem. Alguns nem aprendem, né? Ué, nem... Deixa eu falar. Mas um casal muito importante da minha vida, eles saíam lá de Septo Rosado, na segunda-feira de noite, vinham para Nova Parnamirim, para fazer uma simples reunião de oração com os adolescentes e ler a palavra. Só isso. Isso marcou a minha vida e de muitos ali. Marcou tanto que chegou ao ponto de os jovens começarem a ficar meio enciumados. Ei, peraí, como assim? Esse movimento aí entre os adolescentes, porque a gente também não tem algo. A gente pode participar. Começaram a participar e foi crescendo. E foram entendendo ali a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas foram marcadas naquele tempo. E nós pudemos ser os adolescentes da igreja daquele tempo. E hoje somos os jovens da igreja de hoje. Os anciãos, irmãos, são os anciãos da igreja de hoje também.
para suas famílias, para os seus amigos, para a própria igreja, o quanto nós, mais jovens, precisamos ouvir da fé deles, das experiências que eles tiveram com Deus, para também sermos fortificados na nossa fé. A igreja precisa entender que a missão é aonde quer que a gente vá. Enquanto a gente está indo, a gente está falando de Jesus. A gente está pregando, em qualquer ambiente, em qualquer esfera. No contexto estarrecedor, que o Evangelho trazia, lá no contexto de Filipe, de acordo com as boas novas do Evangelho, qualquer um, até mesmo os samaritanos impuros, poderiam entrar no reino de Deus, pelo nome, pela pessoa e pela obra de Jesus. Filipe deixou claro que não tinha etnia, não tinha classe social, não tinha nada que diferenciasse um do outro. Até porque a igreja não fala sobre diferença de idade, não fala sobre diferença geográfica, fala sobre o ajuntamento de pecadores, que se reconhecem pecadores e conheceram em Jesus o grande Salvador. Diante de tudo isso, devemos examinar nosso coração, irmãos, e perguntar: existem pessoas, presta atenção nisso, existem pessoas que, ao meu ver, são sujas demais, perversas demais, ou simplesmente endurecidas demais em sua rejeição ao Evangelho para vir a Cristo? Em outras palavras, existem pessoas que, segundo o meu coração, são tão indignas de receber a mensagem do Evangelho que eu tenho a aprovação de Deus para não falar de Jesus para elas? Se sua resposta for sim, se a minha resposta for sim, nós precisamos reaprender o Evangelho. Nós precisamos aprender de Deus. Ele não nos chama a sermos dignos e limpos antes de nos encontrarmos com Jesus. Pelo contrário, é nos encontrando em Jesus que nós somos purificados. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela é muito simples. O Evangelho, ele oferece perdão a qualquer pecador. E ele pode transformar a vida de qualquer pecador. A mensagem do Evangelho é: venham a mim, disse Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Talvez a gente precise atender ao convite do salmista e fazer o convite do salmista lá no Salmo 34. Provar e ver que o Senhor é bom. Você pode repetir isso comigo? Provar e ver que o Senhor é bom. Será que a gente tem essa alegria de falar para as pessoas lá fora: olha, eu não posso fazer muita coisa por você, mas provar e ver que o Senhor é bom. Spurgeon dizia uma frase que ficou marcada na história: a evangelização nada mais é do que um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Quando eu olho para isso, eu costumo pensar que nós deveríamos ser mais mendigos. Às vezes a gente está farto demais, está tão farto que a gente... Sabe aquele banzo pós-almoço? Alguém tem? Só eu. As forças vão embora, né? Aquela música de Bruna Carlos começa a cantar: estou sentindo minhas forças. A gente fica sem força para nada, tão empanzinado. Parece que às vezes a gente está tão empanzinado que a gente não tem mais vontade, mais firmeza para sair para pregar o Evangelho a ninguém. Como um mendigo que está desesperado ali com fome, achou o pão e vai atrás do outro para dizer: olha, aqui tem pão também, venha. Você já ouviu falar da janela 10x40? Alguém já ouviu falar? A janela 10x40, para quem nunca ouviu falar, é uma janela onde lá no Oriente o Evangelho ele é proibido, onde a igreja é perseguida. E anualmente são feitas campanhas e mais campanhas, e que bênção que essas campanhas são feitas, para que se tenha orações e investimentos, para que mandem missionários para lá para pregar o Evangelho. Meu irmão, isso é abençoador. Se você é chamado por Deus a ir para aquela região, ore, se prepare, tenha um direcionamento de Deus com responsabilidade e vá. Mas se você não é, quero te apresentar uma janela fantástica. A janela 8x18. Alguém conhece? Só eu? 8x18, bato meu ponto na empresa. Aliás, 8 bato o ponto, né? 18 bato saindo. Eu tenho uma janela aí de aproximadamente
10 horas em que eu convivo com pessoas mais do que com minha família. E naquele momento eu sou chamado por Deus para além da minha profissão, ser testemunha de Jesus lá também. Apenas eu sou chamado? Não. Talvez a sua escala seja 7x17 ou 12x36. Não sei. As janelas podem variar, mas a chamada é a mesma. Falar de Jesus. Enquanto a gente vai indo, a gente vai proclamando. E eu queria pedir um minuto agora da atenção de vocês. Estou vendo que ninguém está mexendo no celular. Mas em um minuto, eu quero dar a oportunidade para vocês de pegarem seu celular ou o bloquinho de anotações. Porque eu tenho um problema. Eu costumo lembrar de coisas importantes no momento que eu não posso fazê-las. Então, se você também tem esse problema, eu quero te desafiar em um minuto, contado no relógio, porque o nosso tempo é curto, pegar seu WhatsApp, naquele grupo que só tem você, que eu sei que você tem esse grupo, das anotações, e colocar lá nome de pessoas que estão no seu dia a dia, as quais você tem a oportunidade diária de pregar o Evangelho, mas por falta de coragem, por falta de uma estratégia, por ter falta, às vezes, de amor por ela, não tem pregado o Evangelho. Pode ser seu familiar, pode ser alguém do seu trabalho, mas eu queria dar um minuto para você fazer isso. Pode ser? Valendo. Enquanto isso, eu tomo água. Trinta segundos. Dez segundos. Pronto, deu um minuto. Eu queria pedir que vocês não usassem mais o celular. Mas por que isso, Bruno? Porque eu queria desafiar vocês ao longo dessa semana. Olhar essa listinha que foi feita e orar ao Senhor, apresentando cada pessoa que vocês colocaram aí. Que o Senhor possa quebrantar esses corações, que o Senhor possa transformar essas vidas, que o Senhor possa perdoá-los. E que o Senhor dê estratégia a vocês para falar de Jesus. Lá na célula nós temos vivido um movimento muito bonito desde o ano passado, que surgiu muito parecido com o que a gente vem na Bíblia no chamado dos apóstolos, com um simples convite. Você vai fazer o que sábado? Nada, bora para a célula. As pessoas vêm, conhecem Jesus, se integram na igreja, são capacitados pelo Espírito Santo e convidam outros, que convidam outros, que convidam outros. Isso já extrapolou as fronteiras de Natal, do Rio Grande do Norte, e foi parar no Rio Grande do Sul, e continua o movimento. A mensagem do Evangelho é simples: provar e ver de que o Senhor é bom. Mas agora vamos entrar na segunda lição. Primeira lição: o Evangelho não pode ser privatizado. Segunda lição: é necessário vivermos na plenitude do Espírito Santo. Verso 12 ao 17. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando ambos chegaram, eles oraram por eles e para que recebessem o Espírito Santo. Pois até então o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Agora aqui, irmão, nesse texto, é um texto que exige da gente muita atenção. Mas antes eu gostaria de fazer um pequeno paralelo entre os versos 6, 7 e 8 com o verso 12. Versos 6, 7 e 8 dizem que enquanto os sinais e milagres eram vistos pela multidão, todos
deram atenção unânime a Filipe. Contrapartida, no verso 12 diz: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Nós vemos aqui que a admiração pelos sinais trazia ao povo atenção. Mas a verdadeira conversão ela só veio após a pregação da palavra. Após Filipe pregar a palavra. Em Atos 8, 12 ao 17, entramos em um contexto que, se lermos ele desconsiderando o contexto histórico, podemos facilmente errarmos a sua interpretação e irmos para um caminho errôneo, pois poderemos ser levados a atribuir o derramamento do Espírito Santo sobre os samaritanos após a ida dos apóstolos como uma segunda bênção e como uma regra, o que não é verdade. A ida de Pedro e João a Samaria e a oração que eles fizeram impondo as mãos era um ato necessário naquele momento. Lembram de Atos 2? Segunda mensagem da nossa série. O pastor Marcelo pregou aqui. Quem lembra? Tinha pouca gente na igreja, pastor. Rapaz. Em Atos 2, o pastor Marcelo pregou algo muito semelhante ao que acontece agora em Samaria. Todo o palco de Deus foi formado para que naquele momento o ato do derramamento do Espírito Santo fosse publicado, institucionalizando a igreja. A igreja ela é institucionalizada naquele momento, naquele palco. De forma semelhante, imagine agora, o Evangelho ele extrapola as barreiras da fronteira de Jerusalém, chega a Samaria, e pensem comigo, não era qualquer povo, eram os samaritanos, os impuros, os inimigos históricos de Jerusalém. E para eles é proclamada a palavra, eles se convertem, se arrependem, mas necessitava que os apóstolos fossem para lá após ouvirem todo o movimento em Samaria, para que o movimento fosse credibilizado em Samaria. A gente precisa entender que em Atos 2, nós vemos ali o derramamento da plenitude do Espírito Santo, deles serem cheios do Espírito Santo. Quando a gente vai caminhando em Atos, a gente vai ver que em outros momentos, os apóstolos pregavam o Evangelho, as pessoas se arrependiam, eram convertidas, eram batizadas e já recebiam o Espírito Santo, porque eles já viviam na plenitude do Espírito Santo. Em Samaria, não. Era necessário que, historicamente, semelhante ao ato em Jerusalém, lá em Atos 2, fosse pontual aquele derramamento, aquela ação dos apóstolos. Deu para entender, gente? Sim? N.T. White afirma que, então, deixando bem claro aos novos crentes que eles eram bem-vindos à vida plena da igreja e não simplesmente a uma espécie de clube privado, os apóstolos em Jerusalém decidiram enviar Pedro e João a Samaria para fazer a imposição de mãos sobre os novos convertidos e orar pelo Espírito Santo. Eles estavam ali enquanto a igreja institucionalizada, declarando naquele momento a credibilidade da igreja em Samaria. Aprove a Deus que a primeira igreja fora de Jerusalém fosse em Samaria. Olha que contraste. Quem eram os inimigos históricos? Os samaritanos. Aonde a igreja é instituída? Em Samaria. O derramamento do Espírito naquele contexto, o viver na plenitude do Espírito para os samaritanos, era de fato o poder experimentar o que Jerusalém vinha experimentando. E o Evangelho ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho ele é o poder de Deus e é importante que a gente entenda isso bem para caminhar para a terceira e última lição da mensagem, que o Evangelho ele não se resume a sinais. O Evangelho ele é o poder de Deus que transforma os corações. Terceira lição, o Evangelho não está à venda. Verso 9. Porém havia um homem chamado Simão, que morava havia algum tempo naquela cidade e praticava magia. Ele maravilhava todo o povo de Samaria, declarando-se alguém muito importante. Todo o povo, das pessoas mais simples às mais importantes, prestava atenção no que eles clamavam. Este homem é aquele chamado o grande poder de Deus.
Eles estavam sob sua magia por algum tempo já, pois se espantavam com o que ele era capaz de realizar. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Quando Simão, verso 18, viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Disse ele, você e sua prata. Pedro, como sempre, né? Bem ligeiro em responder. Você e sua prata pertencem ao inferno, retrucou Pedro. Você realmente pensa que é capaz de comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério da pregação da palavra. Seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe o plano que você cultivou em seu coração. Posso ver, ainda continuou Pedro, que você está preso no veneno amargo e nas cadeias da injustiça. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Após isso, Pedro e João testemunharam e proclamaram a palavra do Senhor. Voltaram a Jerusalém, anunciando as boas novas em muitos povoados samaritanos. Lucas não faz muita questão nesse texto de dar o destino de Simão. Mas vemos aqui uma confusão muito presente no nosso tempo sobre o espetáculo da fé, sobre o show da fé. Muitas pessoas são atraídas pelo show pirotécnico, do grande movimento que pode acontecer. Talvez muitos de nós temos isso em nossa... Temos sido essas pessoas atraídas por isso. Eu lembro na minha época de faculdade, a gente ia apresentar trabalho, e aí tinha um grupo que muitas vezes eles não tinham o melhor conteúdo, o mais aprofundado conteúdo para apresentar. Mas eles possuíam uma apresentação de slide, meu irmão. Era um show pirotécnico, tinha um negócio para cá, fazia assim. Adivinha de quem eram as melhores notas? Deles. A gente se encantava, dizia, rapaz, ele não falou nada com nada, mas é um encanto assistir isso, que merece pelo esforço. E muitas vezes, nós vemos isso dentro da igreja. Vemos Simão, mago, que talvez seja o grande retrato de enganadores que usam a fé para arrebanhar multidões, não para Cristo, mas para suas próprias paixões. Imagina comigo a cena. O texto diz que Simão estava naquele povoado havia já um tempo. Simão iludia eles e eles estavam sob a ilusão de Simão. Possivelmente Simão extorquia dinheiro deles. Algo semelhante com o que a gente encontra hoje, em alguns cenários? Sim? Chega Filipe, começa a pregar sobre Jesus, começa a ver milagres, pessoas serem curadas, coxos levantarem e andarem. Simão começa a ver aquilo ali, sabendo que tudo que ele fazia era uma ilusão, vê aquele poder sendo emanado por Deus através de Filipe. Simão pensa o quê? Eu preciso disso. A palavra diz lá no verso 8 que as pessoas começaram a dar atenção unânime a Filipe. Imagina para Simão, opa, cadê meu prestígio? As pessoas não estão mais me prestigiando, eu preciso disso. Vêm os apóstolos, oram pelas pessoas, recebem o Espírito Santo. Simão diz, é agora. Eu creio também. Eu creio, viu? Eu creio. Eu preciso disso, por favor. Quanto vocês querem para que possam me dar esse poder para eu orar pelas pessoas e elas serem curadas, para que elas possam receber o Espírito Santo? Quanto? Pedro, ele é muito feliz na palavra dele, apesar de dura, mas muito feliz em retrucar Simão. As pessoas olhavam para Simão lá atrás e diziam, este é o poder de Deus, conhecido como o grande poder. Consegue perceber a semelhança do nosso tempo presente? Quantas vezes nós não discernimos a voz do Senhor? Quantas vezes somos empurrados de um lado para o outro, de um evento para o outro, de um movimento para o outro,
e não nos debruçamos em estudar a palavra, de mergulhar em conhecer ao Senhor, somos levados, enganados. Sei que muitas vezes os simãos, magos que existem, não são os únicos culpados. Nós também somos atraídos pelas nossas próprias paixões. Deixamos levar por isso. O desejo de Simão, mago, nesse texto, não é pelo poder do Espírito Santo. Desculpa. O desejo de Simão, mago, nesse texto é pelo poder do Espírito Santo e não pelo Espírito Santo em si. Ele revela que o quanto ele queria ser glorificado, o quanto ele queria ser visto como o grande poder de Deus, como ele antes era. Muitas pessoas afirmam crer em Jesus, como Simão fez. Mas isso não significa necessariamente muita coisa, irmãos. Tiago 2,19 nos faz um lembrete muito importante. Tiago nos lembra que uma simples pergunta pode falar nos nossos corações hoje. Você crê que existe só um Deus? Quantos aqui creem? Amém. Olha agora a resposta de Tiago a essa pergunta. Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Além disso, o próprio Jesus ensinou em várias ocasiões que algumas pessoas demonstrariam interesse nos benefícios do Evangelho, mas não seriam necessariamente convertidas. Conversões autênticas, irmãos, produzem mudança autêntica de vida e uma caminhada diária de arrependimento. Você sabe me dizer quem foi que disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus? Quem falou isso? Jesus. O Evangelho parecia bom para Simão, mas ele só queria colher seus benefícios. Queria os dons, mas não o doador. Ele queria o poder, mas não a Jesus. Eu vim de um contexto que me abençoou muito, e posso dizer que nos lugares em que ainda é saudável, ainda abençoa muitas pessoas. No entanto, por muitas vezes, não poucas, ouvi a palavra sendo deixada de lado por manifestações estranhas do Espírito de Deus, por profecias sugestionadas. Estou eu, o Senhor, tirando o processo que está embaixo e colocando em cima. Irmãos, não sei quantos aqui, mas acredito que muitos, mesmo sem conhecer todos, deve ter causa na justiça esperando uma regularização, andar que o processo ande. Imagine alguém ouvindo isso no meio de uma multidão, seu coração vai se encher de esperança que muitas vezes não vem de Deus. Ou quantas vezes não ouvi que hoje o Senhor estava curando alguém aqui nesse lugar. Não precisa ser muito inteligente para saber que muitos de nós aqui temos doenças crônicas. Estou errado? Quantas pessoas foram se iludindo por isso? Foram colocando a esperança no que Jesus não trouxe. Irmãos, Deus pode dar resoluções a processos? Pode. Deus pode curar hoje, aqui, agora? Pode, eu creio nisso. Vocês creem? Pode sim. Deus pode curar doenças incuráveis? Pode. Deus pode trazer vida a quem não tem vida? Pode. Mas não é por quem Bruno é, por quem pastor Marcelo é, por quem pastor Pedro ou Paulo são. É pelo poder unicamente de Deus. Você pode sair daqui hoje, se encontrar com um familiar seu que está enfermo, orar por ele ser curado, mas se isso acontecer, a glória é de Deus. Quantas vezes não ouvi também as gravações de CD? Você vai gravar um CD e o seu nome será conhecido nos 4 cantos da terra. Imagina uma profecia dessa para pastor Paulo. A gente saberia que era mentira na hora, né? Ou seria um grande milagre. Seria um grande milagre. Mas você vê que até na propagação da profetada, se assim posso dizer, ela não traz glória para Deus. Você gravará o CD e o seu nome será conhecido nos 4 cantos da terra. Não fala nem sobre Jesus, né?
Quantas pessoas não estão quebradas e decepcionadas com Deus por causa do show da fé? Quantas pessoas não usaram a verdade do Evangelho para falar de coisas que Jesus não falou? Simão, ele não queria o dom do Espírito em si, mas o poder. Ele queria ser ovacionado por aquilo ali. Na Bíblia nós temos vários Simãos. Talvez você tenha ficado um pouco confuso durante a mensagem. Simão, mais um Simão. Temos Simão Pedro, o apóstolo, que se tornou evangelista. Simão Zelote, o guerreiro, que se tornou um discípulo de Jesus. E Simão o mago. Aprove a Deus que Simão o mago enganador fosse pedir o dom de Deus a Simão Pedro, o evangelista, o apóstolo de Jesus. Lembra que eu falei lá no início que em Atos 3, Pedro e João encontram-se com um paralítico, com um aleijado, na porta do templo, conhecida como a Formosa. Oram e ele é curado. Lembram? Qual é a reação do povo? Olhar para eles e dizer: opa, quem são vocês? O poder de vocês? Pedro na mesma hora repreende, dizendo: não, esse poder não é meu, é de Deus. E agora o outro Simão olha para ele e diz: me dá esse poder porque eu quero fazer isso. O interessante dessa passagem é que Simão, Pedro, repreende ele. Nós vemos aqui, irmãos, e eu quero finalizar a mensagem com algo que talvez você tenha passado por isso, mas eu já passei. Por ver tanto show da fé, por ver tanto espetáculo onde Jesus não estava, minha fé foi esfriando. Eu fui me tornando um cético. Se dissesse assim: Bruno, Deus pode curar, eu... Pode, né? Eu até falava que acreditava por palavras. Mas talvez essa seja uma das estratégias do inimigo para nossas vidas. Nos levar para o outro extremo de frieza. Irmãos, eu vivi algo há muitos anos que me marcou muito. Estava no retiro com cerca de 900 pessoas. E aí a gente organizou lá no nosso quarto, com cerca de 20 jovens da nossa igreja. Só tínhamos nós lá no nosso quarto, né? De repente, o pessoal da organização chega lá e diz assim: ó, chegou mais uma pessoa que não conhece ninguém, que está vindo de outra cidade, não tem onde ele ficar. Ele pode ficar com vocês? Claro, a gente não se opõe a isso jamais. Ele entrou no nosso quarto, era uma pessoa até mais velha que a gente, era um mais maduro. Não me lembro dele ter conversado com ninguém. A gente também saiu dali e a gente retornou depois para um momento de devocional. Durante o devocional no nosso quarto, um jovem da nossa igreja que não conhecia foi até ele e disse assim: Deus manda te dizer, quando você chegar em casa, abra a gaveta do guarda-roupa, tire a chave e dê para ela. Meu irmão, não me pergunte quem é ela. Não me pergunte o que é que essa chave abriria. Uma coisa eu tenho convicção, que eu vi, aquele homem chorava. Ele chorava de se acabar. Certamente Deus falou com ele ali. Não devemos olhar para as experiências e resumir a nossa fé em experiências, em sinais e maravilhas. A nossa fé precisa ser pautada na palavra, em conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. Mas não devemos ser céticos em achar que o poder de Deus não é manifesto ainda hoje. Deus possa nos capacitar, irmãos, ao longo dessa semana, para sairmos daqui proclamando sobre Jesus pelo poder do Espírito Santo e não por nós. Para falar de Jesus como está escrito lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14, para que a gente possa ser capacitado pelo Espírito Santo para falar sobre a verdade. O poder de Deus não tem um propósito de fazer o meu nome conhecido, o seu nome conhecido, mas tem o propósito de fazer o nome dele conhecido. Se você está aqui faz um tempo já e você talvez esteja um pouco frio na fé, você talvez faz tempo até que você não se derrama na presença de Deus,
Você acha que até que chorar na presença de Deus é puro emocionalismo. Infelizmente, muitas pessoas foram levadas a isso. Pastor, pode dar glória a Deus? Pode? Pode? A irmã está liberado, viu? Pode dar glória a Deus, amém? Glória a Deus? Olha aí. Pode dar glória a Deus. Pastor Marcelo deixou, vocês são testemunhas, está gravado. Enquanto cantamos essa última música, uma música muito conhecida, quero te desafiar a orar ao Senhor sobre o que se passa no seu coração. Talvez você esteja como o pessoal lá em Jerusalém no início da mensagem. Tá bom, o evangelho fica só entre nós aqui. Pregar por de fora não precisa, são muito sujos. Pregar para eles não. E aí você precisa se converter. Talvez você esteja também no outro extremo. Precisa viver sinais e maravilhas o tempo todo. Não, você precisa ser confrontado pela palavra para se arrepender dos seus pecados. E o Espírito Santo, ele é poderoso para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou talvez você tenha visto tantos irmãos, Pedros, como eu vi, e tenha esfriado na fé. O convite hoje é que você possa encontrar o equilíbrio do viver com Jesus. Amém? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. De ouvirmos a Tua palavra e entendermos o quão necessário é para a nossa vida estarmos diante de Ti, Senhor, entregues a Ti. Senhor, não deixa que possamos caminhar por extremos, nem de um lado, nem do outro, mas que possamos, enquanto Teus filhos, termos ousadia de proclamar as boas novas, as boas notícias de Jesus lá fora. A todos que nos cercam, seja em trabalho, seja na escola, faculdade, em nossa família, aonde nós vamos, Senhor, enquanto nós formos indo, a gente vai proclamando. Assim como Pedro e João, que enquanto retornavam para Jerusalém, iam passando pelos povoados e falando de Jesus. Enquanto a gente vai cumprindo a nossa missão lá fora, a gente vai cumprindo a missão de Deus também, Pai. Senhor, que possamos olhar para o nosso coração, muitas vezes cético, frio, tão machucado de tantas coisas, que a gente colocou a esperança do que o Senhor não disse. Mas poder entender que o Senhor é vivo, que a Tua palavra é viva e é eficaz, e ela pode separar, fazer a divisão entre nosso espírito e nossa alma, Pai. E ela pode trazer para nós um renovo, um refrigério. Que possamos, Senhor, orar e sermos cheios também do Espírito Santo. Assim como o povo foi para proclamar a Tua palavra, Senhor. Essa semana que se inicia, Senhor, nos dê estratégias para falar de Jesus. Senhor, nos dê amor para falar de Jesus. Que possamos entender o nosso tempo e sermos a igreja de hoje para o hoje, em qualquer fase de vida que estejamos. Assim nós te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.